Amém. Glória a Deus. Crescimento sustentado, ordenado, trabalho de equipa. São 3 pontos. Se é que tem um título, é o crescimento que vem de Deus. O crescimento, as pessoas querem crescer e gostam de crescer, e é normal. A gente, desde que nasce, crescemos, e até uma determinada idade crescemos em estatura, e a partir de uma certa idade continuamos a crescer em estatura, só que deixa de ser para cima, começa mais a ser para os lados e para a frente, e, não é? É o ciclo da vida. Mas podemos também, apesar da idade, deixar de crescer para cima e continuar a crescer em sabedoria e em conhecimento, em maturidade. Amém? Estão de acordo? Não é? Ou seja, eu sempre ouvi dizer desde miúdo que até morrer estamos sempre a aprender, não é? Ou seja, estamos sempre a ser ensinados. Claro está, se quisermos aprender, não é? Se quisermos aprender. Porque há sempre a oportunidade para aprendermos algo mais, para acrescentar algo mais à nossa vida. E em Deus funciona assim. Em Deus nunca podemos, nem na vida fora de Deus, mas tendo em conta que nós somos uma igreja evangélica, não é? Supostamente queremos no Evangelho, queremos no Espírito Santo, queremos no poder redentor, queremos na palavra de Deus como palavra de salvação. Então, tendo isso como base, devemos entender que vamos aprender até que o Senhor nos venha chamar, venha buscar, até que venhamos daqui para outro lugar. Porque também sempre ouvi dizer, desde miúdo, que não fica cá ninguém. Não fica cá ninguém para semente, não é? Ademais, a palavra de Deus fala que tudo passará, só uma coisa que não vai passar, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, significa dizer que não ficará cá nada. Então, crescimento sustentado, ordenado e trabalho de equipa. E gostaria de começar por ler em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 9. E o apóstolo Paulo falava assim aos coríntios, ele que tinha plantado aquela igreja, não é? Além de outras. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Esta passagem leva-me, na minha perspectiva, e aqui segundo eu consigo entender, é que Paulo transmite aos coríntios que, na verdade, passado algum tempo dos coríntios terem sido visitados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, terem recebido o Evangelho nas suas vidas, terem crido, terem acreditado no Evangelho, passado algum tempo, Paulo tem que lhes escrever esta carta um pouco tristemente, creio, não é? Dizendo que, naquela altura eu criei-vos com leite, é normal, vocês eram recém-nascidos, tinham conhecido o Evangelho, a palavra do Senhor, mas passados estes anos ainda terei que falar da mesma maneira com vocês. Ou seja, e havia uma razão para isso. E esta passagem a mim fala-me de um crescimento, não é? Quando Paulo está a falar que eles eram como meninos e tinha que lhes dar leite, e era suposto que eles crescessem, o qual não se estava a verificar, fala-me de crescimento. E o crescimento é algo que é intrínseco, está ligado à nossa vida, ou seja, desde que nascemos estamos a crescer. Começamos a ser
crescemos, nascemos, somos bebés, crescemos, vamos fazendo meninos, jovenzinhos, pré-adultos, adultos, maduros. É um crescimento. Vamos dizer, é uma evolução. É uma evolução, no qual todos nós temos que participar e ser partícipes nela, não é? Porque está ligado a nós. Por outro lado, depois, e daí o título da mensagem também, ou no título da mensagem também está o trabalho de equipa, depois ele acaba por dizer, porque nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, eles não eram já só pessoas em crescimento, senão que Paulo dizia que ele e Apolo e todos aqueles que se agregassem passavam a ser cooperadores de Deus. Cooperavam, ajudavam, iam no mesmo sentido, na mesma direção, trabalhavam com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, porque um cooperador é aquele que tem o mesmo objetivo. Se tu queres cooperar comigo, se eu quero cooperar contigo, temos que estar no mesmo objetivo. Amém? No mesmo objetivo. E nós sabemos, na igreja, aqui onde estamos e na nossa vida e por tudo aquilo que temos passado e ouvido na nossa vida, que o objetivo, o nosso objetivo de podermos ser cooperadores uns dos outros, o nosso objetivo é Jesus Cristo. Só a irmã Misé e mais alguém aqui é que concorda com isso. Todos os outros não concordam, depreendo. Quem é que concorda com isso? Bom, ok, já temos mais cooperadores, já podemos ir para outra batalha, não é? Porque com um ou dois vai-se assim e tal. Mas com muitos a gente vai mais folgados, não é? Já levamos as costas um bocadinho mais quentes. Não, eu esta batalha eu travo, porque tenho muitos comigo, cooperam comigo. E daí que eram as situações pessoais deles que impediam que provavelmente eles não tivessem a crescer. E tu sabes, não é? Quem tem filhos e mesmo quem não tem filhos tem a sua vida pessoal. Sabe que um bebê nasce, alimenta-se de uma determinada substância e quando cresce não pode continuar a alimentar-se, neste caso de leite ou produtos lácteos, não é? Tem que começar a comer uma comida mais sólida. Para quê? Para que o seu organismo, o seu corpo se vá fortalecendo para enfrentar as situações que a vida lhe vai trazer e para ter defesas, etc. Não podemos esquecer, e segundo está retratado aqui nesta passagem bíblica, que o crescimento vem de Deus. Somos participantes, somos cooperadores, podemos ser ou não, mas não podemos esquecer que o crescimento vem de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ver coisas a crescer, não é? A gente quer ver as coisas à nossa volta a crescer e passamos nós a fazer aquilo que é, ou a querer fazer aquilo que seria o trabalho de Deus e esquecemos de fazer. Um dos perigos que eu vejo quando nós estamos a tentar fazer o trabalho de Deus é que esquecemos-nos e não fazemos e despriorizamos o nosso trabalho, aquilo que nós temos que fazer. Porque às vezes é mais fácil para nós, até por autojustificação de alguns fracassos e derrotas pessoais, dizermos que estamos a fazer a obra de Deus. E esquecemos que há uma obra, que é aquela que nós temos que fazer, há um trabalho que compete a nós, e esse deixamos de lado e dizemos que estamos a fazer a obra de Deus. E isso é como que dizer que nós é que estamos a dar o crescimento. E não podemos esquecer que de Deus vem o crescimento. Na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, no ministério, nas várias áreas, na família, nos relacionamentos, é Deus quem dá o crescimento. Mas para Deus dar esse crescimento, há determinadas situações. Vamos agora, no decorrer da palavra, se Deus me ajuda a explicar aquilo que o Senhor tem posto, me tem colocado no coração. O crescimento tem que ser sustentado, tem que ser ordenado. Não sei se eu consigo fazer entender. O crescimento tem que ser sustentado e tem que ser ordenado. Não pode ser desenfreado, nem pode haver ausência de sustentação. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, quando tu e eu pretendemos entregar a nossa vida ao Evangelho, a Cristo, quando nós pactamos com Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, nós temos que saber uma coisa muito importante. O nosso fundamento tem que ser Cristo.
a estrutura que vai suportar tudo aquilo que vai vir por diante tem que ser Cristo. Mas, erradamente, às vezes há pessoas que se esquecem de que o mais importante na sua vida não é aquilo que está visível, aquilo que está a acontecer de uma forma visível, mas aquilo que Deus está a fazer de uma forma invisível. E eu arrisco-me a dizer que tem muito maior importância fundamental, aquilo que é invisível do que aquilo que é visível. Porque aquilo que é visível passará. Tudo aquilo que os teus olhos hoje podem ver, passará. Mas aquilo que é invisível é eterno. Ninguém concorda? Ajuda um bocadinho. Mas, porque eu assim posso estar numa linha de pensamento que é errada, que é antibíblica. Mas também, se for antibíblica, eu também aceito que me digam, não, isso não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. Eu vou voltar a repetir. Aquilo que é visível não tem a importância daquilo que é invisível. Mas as nossas vidas focam-se naquilo que é visível. Esquecendo de uma coisa que é extremamente importante, que é o fundamento. Por isso, o crescimento tem que ser ordenado e fundamentado, com fundamento sólido. Porque as situações na tua e na minha vida vão surgir. E se o nosso fundamento não for um fundamento sólido, o edifício vai ruir. Se não ruir, pode ficar assim. Conheces alguém que caminha assim? Há até uma torre lá em Itália que chamam-lhe a Torre de... Vês como vocês sabem? Eu sei que vocês sabem. Torre de Pisa, não é? Não é de pizza. Não é para coisa, é Pisa. Significa dizer que há pessoas que não caem, o seu fundamento não é Cristo, não estão verdadeiramente fundamentadas e caminham ou assim para a frente, ou assim para trás. Porquê? Porque o edifício que querem ostentar, que querem mostrar, que querem edificar para cima, não tem base de sustentação. Então toda a estrutura que está debaixo do solo começa a ceder, porque não é uma estrutura firme. E por isso há muitas vidas que não conseguem ter uma vida correta, uma vida direita diante de Deus, sempre estão em busca de algo, sempre fracassam aqui, fracassam ali, porque na verdade estão mais preocupados em fazer eles a obra que compete a Deus do que fazer aquilo que lhes compete. E aquilo que lhes compete é buscar fundamentar a sua vida na palavra de Deus, no Evangelho, em Cristo. Esta é a verdade, esta é a realidade. Quando as nossas vidas, quando os nossos, vamos dizer, edifícios, vamos trocar a palavra vidas por edifícios, porque é como se de um edifício se tratasse a nossa vida, que vai sendo construído. Mas antes de começar a construir, e o crescimento é Deus que dá, porque Deus vai dar o crescimento de acordo ao fundamento. E quando Deus dá o crescimento, não há ninguém que derrube. Porque Ele próprio é o fundamento. Agora, quando não é Deus a dar o fundamento, quando és tu e eu a estabelecer um fundamento de vida, os princípios de vida, as filosofias de vida, os conceitos, baseado naquilo que nós achamos que é o importante para nós, então poderá ser que esse fundamento não vá conseguir resistir a tudo aquilo que tu queres acumular para cima. Porque tu vais querer acumular para cima, porque toda a gente quer crescer, toda a gente quer edificar, toda a gente quer mostrar que, toda a gente quer ser feliz, toda a gente quer andar contente na vida, toda a gente quer ter isto, quer ter aquilo, quer ter o outro. Isso é crescer. Mas agora deixa-me que te diga uma verdade. E se calhar vem contrariar tudo aquilo que eu tenho estado a falar. É que o crescimento segundo o conceito humano é para onde? É de baixo para... E o conceito de crescimento em Deus é como é? De cima para baixo. Isto vem já deitar por terra tudo aquilo que eu tenho estado a dizer. Ou não? Ou não?
E não, sabes porquê? Porque, segundo o conceito humano, tu achas que deves crescer de baixo para cima. O teu fundamento não é Cristo, se assim fazes. Mas quando o teu fundamento é Cristo, e tu sabes que cresces de cima para baixo, então tu sabes que tudo aquilo que tu cresceres é de acordo à vontade de Deus. Porquê? Porque o crescimento é Deus que dá. Estamos errados quando somos nós a querer edificar alguma coisa. Somos participantes, somos cooperadores. Uns de nós plantam, outros de nós regam, outros vão lá, põem o adubo, outros fazem assim, outros fazem assado. Mas de nada vale se não é Deus que dá o crescimento. Então a nossa confiança tem que estar nisso, porque Ele é um vértice nas nossas vidas, Ele é um vértice na nossa família, Ele é um vértice no ministério, Ele é o vértice é aquilo que une o triângulo. Diz que, numa determinada parte da Bíblia, diz que Ele é a pedra quê? Angular. O que é a pedra angular? É a pedra que une, faz ângulo. Por isso, Ele tem que estar no crescimento da tua e da minha vida. Ele tem que ser o fundamento da tua e da minha vida. Porque se assim não for, é ilusão tua e minha. Podermos querer edificar algo em Deus, para Deus, se Ele realmente não é o fundamento. Somos chamados a ser participantes e não assistentes. Há muitos assistentes na igreja. Ah, sim, mas eu participo, eu também participo, e se não participo mais é porque não me chamam, não me convidam. Não é participar nas coisas que se vêem, é nas coisas que não se vêem. Muita gente gosta de participar nas coisas visíveis, aquelas que dão proeminência, aquelas que te dizem: isto está a acontecer, mas sou eu que estou a fazer. Atenção. Mas não devemos ser assistentes e sim participantes nas coisas que não se veem. Podemos até semear e querer regar, mas se o crescimento não vem de Deus, poderá ser que seja um trabalho inglório. Não é inglório com uma condição: se tu fazes aquilo que te compete. E o que é que compete fazer? O que é que nos compete fazer? Estar no lugar certo, à hora certa, a fazer aquilo que é certo. Isso é aquilo que nos compete. E tu dizes assim, mas o que é isso? Estar à hora certa aonde, no lugar certo, em que sítio, a fazer o que é certo? Vamos resumir. Estar no lugar certo, à hora certa, a fazer aquilo que é certo, é ter a tua vida completamente entregue a Cristo. A partir daí, tu estás no sítio certo, à hora certa, a fazer aquilo que é certo. Se o teu fundamento é Cristo, significa teres uma disposição desmedida, sem condições, para fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, se quiserem acompanhar: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso comete pecado. Significa dizer, o que é que me compete fazer? Compete teres uma disposição incondicional para fazer a vontade de Deus. É assim que tu és, é assim que tu estás no Evangelho, é assim que tu estás na tua vida pessoal, no teu relacionamento com Cristo. Tens uma disposição incondicional para fazer a vontade de Deus, nem que a vontade de Deus por vezes não seja a tua vontade, ou quase nunca é a tua vontade. Pois aqui está uma diferença. É a nossa vontade e a vontade de Deus. Às vezes as coisas parece que não correm como a gente quer e as coisas não crescem, não é? Estamos a falar de crescimento. As coisas não crescem. Não nos esqueçamos que o crescimento segundo Deus é de cima para baixo. Esta é uma verdade que eu gostaria que não nos esquecêssemos. De cima para baixo.
Porque a nossa tendência, humanamente falando, é querer crescer de baixo para cima. É humano. Mas por isso o Evangelho veio à nossa vida. Para nos confrontar com as nossas debilidades. E essa é uma debilidade. E quanto mais nós queremos crescer de baixo para cima, menos Deus nos vai ajudar a crescer de cima para baixo. Mas a maior glória, a maior honra é crescer de cima para baixo, porque há muita gente, são aos bilhões no mundo inteiro a querer crescer de baixo para cima. Mas aqueles que estão em Cristo terão que ser novas criaturas. Essa forma velha e antiga, essa forma, enfim, falida de pensar, já ficou para trás. Eu agora entendo que eu não tenho que ser eu o proeminente. Eu tenho que deixar que Cristo se revele à minha vida e se glorifique através da minha vida. Quando as coisas não correm bem, pensamos que alguma coisa está... Ou seja, se não correm bem, pensamos que há alguma coisa que está errada e que não há crescimento, eu não cresço, aquilo que eu faço não cresce, o outro não cresce, está à minha volta, o ministério onde eu estou não cresce. Obrigado. Mas é como eu estava a dizer, é segundo a nossa perspectiva humana que não cresce. Porque é Deus quem dá o crescimento. Então devemos alinhar-nos com a forma e a direção com que Deus tem ou pensa em relação ao crescimento. Não pensemos que o crescimento é de baixo para cima. O crescimento em Cristo é de cima para baixo. Então temos que nos alinhar com este pensamento. Muitas vezes a nossa vida não vai de acordo à vontade de Deus porque nós não conseguimos alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Queremos que o pensamento de Deus venha ao encontro do nosso pensamento, da nossa forma de estar e de ser. Então não permitimos que Ele nos mostre determinadas situações. E pode ser que fracassemos. E como não alinhemos com o pensamento, pode ser que passado algum tempo nos cansemos. Volto a referir. Um edifício que não tem a sustentabilidade em Cristo, uma vida que não está sustentada em Cristo, caminha durante um tempo, durante uns anos até. Mas depois começa a ficar torcido, se é que não sucumbe. Se é que não sucumbe. Foi curioso uma coisa que assistimos há uns anos, não é? Em 2001. Quando é que caíram as Torres Gêmeas? 2001 ou 2001? Foi curioso que um edifício tão grande, tão majestoso, tivesse sucumbido. 2 edifícios, aliás. De uma forma tão repentina. Sim, repentina, com alguns minutos. Mas quem é que poderia imaginar que edifícios daquela envergadura, com a construção que tinham, pudessem ruir daquela maneira? Incrível, pensemos nisto. A nossa vida é igual. Eu desde miúdo que ouço dizer um ditado, quanto maior é, como é que se diz? Quanto maior subires, maior é a queda. Por isso, cuidado, vê lá para onde é que estás a querer subir. Vê lá, não vai ser que um dia possas, enfim, deixar de conseguir sustentar tanta... Num edifício, os primeiros passos são para baixo. Já aqui falei nisto, já não sei há quanto tempo. E gosto sempre de referir isto para mim é algo que também tem que ver com a nossa vida também. A construção do edifício, eu às vezes pergunto, a construção do edifício começa-se de cima para baixo ou de baixo para cima? O que é que vocês dizem? De baixo para cima. É, não é? Espera aí. Está ali um pedreiro. Como é que começa a construção do edifício? De baixo para cima. Está reprovado na prova. Amanhã tem que fazer exame outra vez. Não sabia que um edifício começava a ser construído de baixo para cima. Essa agora é que... Uma vez disseram-me que em Espanha primeiro constroem as janelas e depois as paredes. Eu fiquei já assim um bocado alarmado. Como é que é isso? Mas disseram-me. Agora, que um edifício cresça, começa a ser construído de baixo para cima, eu não acredito. Sabes porquê? Porque os fundamentos
começam-se a cavar de cima para baixo. Ah, pois, mas aí é o pormenor. É o pormenor. Se eu quero começar a fazer fundamentos, eu tenho que começar a escavar para baixo, a crescer para baixo. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E esta é a parte mais interessante na vida em Cristo, é que Cristo quer fazer uma obra na nossa vida, começando a escavar, a escavar, a escavar. E a gente não gosta que a sua vida seja escavada. Porque aqui há outro princípio muito interessante, eu já me estou a desviar da mensagem, há outro princípio muito importante. É que para construir algo novo na vida de uma pessoa, quando Cristo quer colocar novos fundamentos, o que é que tem que acontecer aos velhos fundamentos? O terreno tem que ser limpo. Não misturamos tudo. Deus não quer misturas na nossa vida. Por isso é que diz, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. Há pessoas que na igreja têm dificuldade em aceitar este princípio, quando Deus nos diz que nele seremos novas criaturas. Há que começar a escavar para colocar novos fundamentos. A palavra de Deus, a presença de Deus vive na nossa vida. Porque quanto maior for o edifício, o projeto, quanto maior for a superestrutura que tu queiras construir, mais forte terá que ser a infraestrutura, aquilo que tu vais fazer para baixo, aquilo que Deus vai plantar na tua vida, aquilo que Deus vai enraizar na tua vida, tem que ser forte para tu poderes suportar os dias vindouros. As coisas que não se veem têm uma maior importância, porque são eternas. Mateus 24:35 diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Creio que este versículo não dei lá em cima. Passará o céu e a terra significa passarão todas as coisas, mas as minhas palavras, porém as minhas palavras não passarão. Assim diz o Senhor. 1 Coríntios 3, 10 ao 13 diz, segundo a graça que me foi dada, 1 Coríntios 3, do verso 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É disto que estamos a falar. É crescer sobre um fundamento sólido. O fundamento está lançado na tua vida. Agora temos uma outra preocupação. É como é que estamos a edificar a nossa vida sobre um novo fundamento. Primeira questão. O crescimento tem que ser fundamentado e ordenado. Significa dizer, primeiro, há um fundamento que é colocado na tua vida. Há a palavra de Deus que vai à tua vida. Há o Evangelho que chega à tua vida. Agora, como é que tu vais edificar a tua vida ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus? Que tipo de obra, por assim dizer, vais tu fazer? A tua obra será como palha? Será como ouro, uma pedra preciosa? Madeira, feno? Diz que o dia revelará. Porque virão situações, virão tempos em que isso será revelado. Por isso cada um pense como é que está a edificar a sua vida. Porque o fundamento, se é que chegou à tua vida, o fundamento já foi lançado. Por isso Paulo dizia aos Coríntios, eu lancei o fundamento, eu entreguei-vos o Evangelho, eu dei-vos a palavra de Deus. Vocês aceitaram a palavra de Deus. Vocês creram na palavra de Deus. Eu fui testemunha. Era como se Paulo tivesse a dizer, eu fui testemunha, fui eu que plantei essa igreja. Eu sei quantos creram quando preguei o Evangelho. Eu sei quantos levantaram a mão, eu sei quantos receberam a oração, eu sei quantos foram batizados. Mas agora, o que é que está a acontecer agora? Eu vim-me embora e durante este decurso de tempo, o que é que aconteceu nas vossas vidas?
Porque é que não continuam a crescer? Porque em cima do fundamento, diz que havia dissensões entre eles, havia situações complicadas. Os comportamentos e os comportamentos de relacionamentos entre pessoas têm muito a ver com aquilo que estava a acontecer aos coríntios. Porque se nós analisarmos, na primeira que lemos aos Coríntios, capítulo 1, diz que havendo entre vós contendas, dissensões, não sois porventura carnais, como que dizendo, não sois iguais aos outros. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se buscais crescer por vós mesmos. Qual é a diferença se vos tornais arrogantes uns para com os outros? Se vos tornais soberbos uns para com os outros? Se queredes ostentar o lugar que é do outro? Se quererdes ser mais proeminentes que o outro? Mas não foi isso que eu vos deixei. Era como se Paulo estivesse a dizer. E agora como é que eu vos vou falar? O que é que vamos fazer daqui para a frente? Se vós sentes tão imaturos que pensais que a vossa vida depende de vós mesmos. A vossa vida depende do que fazeis. Depende da condição em que estáis. Mas não dependia de nada disso. Dependia do crescimento que só Deus podia dar. E a gente às vezes queixa-se, entre aspas, no ministério, que o ministério não cresce, o ministério disto, o ministério daquilo, as pessoas não crescem, o outro não cresce, aquele não cresce, isto não cresce. Não cresce. Passamos à fase seguinte, isto é sempre a mesma coisa, isto está sempre na mesma. Eu não consigo ver isto sempre na mesma nem na mesma coisa. Eu vejo um crescimento de Deus à minha volta. Mas eu posso enfocar-me em mim próprio e dizer isto não cresce, isto não resulta, isto não se faz, aquilo não acontece, o outro não presta, o outro é assim, aquele é assado. Eu posso pensar dessa maneira e meter a cabeça debaixo da terra como a avestruz e lamentar-me. Mas o Deus que me trouxe aqui, o Deus que veio à minha vida, é o mesmo Deus que hoje quer continuar a vir às vidas. Quer continuar a fazer obra nas vidas. Porque eu sei que o crescimento é dele. Então, eu só tenho que estar no lugar que tenho que estar, na hora que tenho que estar e a fazer o que tenho que estar. E isso é desmedidamente, incondicionalmente a fazer a vontade de Deus. Sem condições. É assim que tu estás na vida? Sem condições? Ou de vez em quando colocas uma condiçãozinha? Porque se calhar é uma injustiça aquilo que estão a fazer. Injustiça. O homem, nem tu nem eu, homem nenhum, é detentor da justiça. Os juízes tentam pô-lo em prática segundo as normas em que as sociedades foram evoluindo, para que as sociedades convivam e vivam bem. Então há normas, há regras com que os juízes se baseiam para condenar ou não uma pessoa que cometeu uma falta perante a sociedade. É outra coisa. Mas nós muitas vezes intitulamos de justos. Às vezes vêm e dizem, olha, já viste, não será que isto não é uma injustiça? Não era melhor fazermos de outra maneira, até porque eu acho que isto é uma injustiça. Quem somos nós para dizer o que é justo e o que é injusto? Deus é quem dá o crescimento. E nós temos que estar enfocados nisso. E temos que estar no lugar certo, à hora certa, a fazer o que é certo. Significa dizer, resumindo estas três coisas, incondicionalmente ao dispor de Cristo. Se tu estás incondicionalmente ao dispor de Cristo, então tu estás no lugar certo, à hora certa, a fazer aquilo que tens que fazer. Porque não vais colocar entraves, porque não vais colocar condições, porque não vais dizer mas e se, o mas e se e o não. Nunca digas não àquele que te recebeu na pior das condições, sendo tu um miserável incrédulo. Muitos pensam que a miséria está na droga, está no álcool. Não, a miséria do homem está na incredulidade do homem. Na incapacidade que o homem tem de enxergar que é uma criatura de Deus, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é a pior miséria humana. E daí advêm todas as outras. A nossa miséria humana é a nossa incapacidade de podermos crer confiadamente naquele que nos salvou.
Essa é a nossa miséria. Por isso, o crescimento só pode vir dele, porque nós não podemos fazer nada a crescer. Talvez nós sejamos partícipes em algumas coisas, mas tendencialmente fazemos as coisas mingarem. Porque logo vem a arrogância, vem a soberba ao nosso coração, e se pudermos ser mais que o outro, então o outro minga para nós crescermos. O outro minga para eu sobressair. É incrível como há pessoas com os dons e os talentos tremendos que Deus lhes deu na nascença. Foi Deus quem concedeu. E não conseguem utilizar esses dons e esses talentos. Eu conheço várias pessoas. Não conseguem pôr esses dons e esses talentos a fazer sabes o quê? A mostrar que sabe? Não! É ensinar os outros. É maior privilégio que uma pessoa que tem talentos é poder repartir e ensinar os demais. Foi para isso que Deus nos deu os talentos. Tu pensavas que era para usar, não é? Para ti próprio. Eu vou usar este talento para mim, eu consigo fazer estas coisas para mim, para o meu gozo pessoal. Não. Se tu fazes coisas bem feitas, se Deus te deu esses talentos, põe ao serviço dos outros, ensina. Ensina. E tu vais ver a glória que virá sobre a tua vida. Ensina. Mas há um exemplo bíblico, aliás, há mais que um, mas um exemplo bíblico de uma pessoa que estava no sítio errado, à hora errada e a fazer aquilo que estava errado. Vamos ver aqui em... Onde é que é? Não, já vamos ver. Vamos só fazer menção a David. Vocês conhecem David, já ouviram falar? Não é o David, o baterista? Lá, David, lá o rei de Israel. O David era homem, diz que naquela altura os reis iam à guerra. E supostamente, eu não sei qual era o calendário dele. Eu sei que ele estava em guerra. Mas naquele tempo, naquela guerra, naquele preciso momento, ele não foi à guerra, ele decidiu não ir. E ficou no seu palácio. Diz que foi quando ele veio à varanda, provavelmente espreguiçou-se. Isto está um dia fantástico, ainda bem que eu não fui à guerra. Diz que colocou os olhos onde não devia. Estava no lugar errado, porque provavelmente devia estar na guerra, devia estar noutro sítio. À hora errada, foi à varanda do seu palácio e colocou erradamente os olhos numa mulher, o que não devia ter feito. Este é um exemplo de a hora errada, o local errado, a fazer o que está errado. E nós muitas vezes, sem nos darmos conta, podemos estar nesta condição. Podemos estar nesta condição. E achar que estamos no sítio certo. Que temos direito a estar onde estamos. Temos direito. Algumas pessoas acham que têm o direito. Não contemplam sequer outra possibilidade. Eu tenho o direito. Que direito? Eu acho que aqui não devemos ter essa postura. Deus dá-nos os direitos que Ele achar que nós temos. Sem dúvida nenhuma. Deus vem para nos abençoar. Deus abençoa-nos, mas nós termos uma postura de eu tenho direito, é como se fosse o juiz, eu decido que eu tenho direito, eu sou juiz. Mas depois temos outra versão do David, que ali cometeu um erro, e sabemos depois o que é que lhe acontece, não é? A desgraça que vem sobre a sua vida, não é? Mas depois temos outra situação, que é, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 17, disse Jessé a David, seu filho, esta foi antes. Disse Jessé a David, Jessé é o pai de David, a seu filho. Leva, peço para teus irmãos um éfa deste trigo tostado e 10 pães e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. E o que é que aconteceu? Ele agarrou no éfa de trigo tostado e levou aos irmãos. Uma tarefa humilde, onde já se sabia que ele ia ser o futuro rei de Israel. Mas ele, na sua simplicidade, não deixais a simplicidade que há em Cristo Jesus, adverte-nos a Bíblia. Não deixemos de ser simples. Então, na sua simplicidade dele, o que é que ele fez? No lugar certo, à hora certa, a fazer aquilo que estava certo. Porque ele não questionou o pai, porque é que eu tenho que levar comida aos meus irmãos? Que são mais velhos, que são homens de guerra. Eu estava a guardar as ovelhas. Eu vou ser rei de Israel. Como é que é isto de levar? Não, vai lá e leva. E ele foi. E o que é que resultou?
quando uma pessoa está no lugar que tem que estar, a fazer o que tem que estar, à hora que tem que estar, resultou que ele trouxe uma grande vitória sobre Israel. Sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre Israel. Porquê? Porque ele não teve em conta a sua própria pessoa, a sua dignidade. E, incondicionalmente, obedeceu ao Pai. E aqui é a grande diferença. Quando há uma obediência incondicional, Deus traz uma glória tremenda. E é isto que nós precisamos na nossa vida. É que Deus traga essa glória sobre a nossa vida. Deixemos tanto daquilo que é periférico, daquilo que é visível, e possamos-nos, enfim, dedicar mais a fazer a vontade de Deus. Por isto pode-nos levar a pensar que às vezes não queremos fazer determinadas tarefas porque achamos que não são tarefas para nós. Tudo aquilo que venha à tua mão fazer, falo como sendo para o Senhor. Mas há pessoas que fazem seleção de coisas. Não, eu não faço isto. Não, aquilo eu faço. Não, aquilo porque é que não faz o outro? Não, aquilo... Fazem seleção. Mas não é por uma questão pontual. É que a sua vida é feita de seletismos. Fazem seleção por tudo e por nada. Não é uma coisa pontual que demarca a nossa posição na vida. Não são as coisas pontuais. Aquilo que é pontual exemplifica aquilo que é genérico na nossa vida. Aquilo que é pontual, vou voltar a repetir. Quando tu tens uma reação de uma pessoa, não penses que é uma reação pontual. É uma reação genérica. Tem a ver com o genérico. Tem a ver com como a pessoa pensa, como a pessoa está ou não está no Evangelho, em Deus, na igreja. Tem a ver com isso. Não é pontual. Tu dizes, eu sou assim porque eu nasci assim. Não. Tu és assim porque tu tens um padrão de comportamentos que demonstra quem tu és e como tu estás. E David demonstrou que nesta situação pontual obedeceu e trouxe uma maior vitória sobre a sua casa e sobre... O exemplo de Jonas capítulo 1, verso 1, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, altamente, dispôs-se Jonas, não? Para fugir. Mário tem razão, pastor Mário tem razão. Jonas, diz a Bíblia, Jonas dispôs e depois para fugir. E há muitas pessoas que andam a fugir do Evangelho. Há muitas pessoas que vêm à igreja, estão na igreja, fazem parte do ministério, ajudam na igreja, mas fogem do Evangelho. Mas fogem de Deus. Não querem entregar, não querem estar incondicionalmente ao serviço de Deus. Não querem estar no lugar que têm que estar, à hora que têm que estar e a fazer aquilo que têm que fazer. Não querem. Ninguém as pode obrigar, nem Deus as obriga. Mas seria bom repensarem. Seria bom repensar. É que um dia nós vamos caminhando e o edifício vai subindo e começa a pesar. O edifício é pesado. Daqui dos pés para cima. Isto começa a pesar. Cuidado. Que não sejas tu uma pessoa que anda assim encurvada daqui por algum tempo. Porque afinal eu pensava que isto era outra coisa. Afinal são uns injustos. Que não sejas uma dessas pessoas. Porque há muitos por aí que ouviram a mesma palavra, ouviram o Evangelho, ouviram a pregação, ouviram falar do amor de Deus, receberam o Evangelho e de seguida o seu coração se ensoberbeceu. E de seguida se tornaram arrogantes. E de seguida se esqueceram de onde tinham caído. E continuaram a querer edificar algo que só Deus pode dar crescimento, que é a sua própria vida. E alguns curvam ou caminham curvados nesta vida. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, depois pagou a sua passagem, embarcou nele e foi para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor, longe da presença de Deus. Jonas tinha um lugar para ir, num tempo determinado, para fazer algo determinado por Deus. O que é que ele fez? Não aceitou. E como não aceitou, Deus vem a ele uma segunda vez, e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, não vou estar a perder tempo com isso, e Deus vem a ele uma segunda vez, ao ponto dele então ter que cumprir. O que é que aconteceu quando ele cumpriu?
houve uma manifestação do poder de Deus em Nínive, que desde o rei até o mais simples dos homens creram no Evangelho, na palavra de Deus, melhor dizendo. Houve um quebrantamento de todo um povo. E ao final, Jonas podia ter, digo eu, vejam bem até onde chegou o coração deste homem. Como é que estava este homem por dentro? Ele faz a comissão de Deus e ao invés de se alegrar, porque realmente um povo que estava afastado de Deus tinha-se convergido para Deus, ele fica irado, fica triste, ao ponto de se ir sentar debaixo de uma árvore e reclamar com Deus. Porquê é que tu fizeste isto com aquele povo, Deus? Como é que tu imaginas uma pessoa assim? Mas é a verdade. É que muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus faz aquilo que tem que fazer quando tem que fazer. Com quem quer fazer. Esta passagem fala-nos também do trabalho. Não só do crescimento, mas do trabalho em equipa. Temos que crescer como equipa. Porque ao desenvolver a nossa fé, desenvolvemos um trabalho de equipa. Porque com Cristo aprendemos a trabalhar em equipa. E aprendemos com Ele a trabalhar em equipa. Por isso é que Ele nos chama cooperadores. Deus não é o fazedor de todas as coisas e deixa-nos à parte. Não. Ele diz que somos cooperadores dEle. Cooperadores do Evangelho. Cooperadores da obra de Deus. Somos como parte de uma equipa. Por isso, em João, capítulo 15, verso 15, diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas ele diz, se alguém permanecer em mim, se alguém permanecer cooperando comigo, dará muito fruto. E isto leva-nos a pensar, se queremos frutificar para o Senhor, então devemos permanecer nele. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esta parte que diz, segundo a justa operação de cada parte. Significa que cada parte do corpo tem uma operação a fazer. Uma justa operação a fazer. Para quê? Para que todo o corpo cresça. E neste caso podemos estar a falar de um ministério, podemos estar a falar do nosso corpo físico, podemos estar a falar da comunidade em geral, desta igreja. É um corpo. Diz que o cabeça é Cristo. Mas toda a junta tem que fazer a sua parte. Todo o elemento do corpo tem que fazer a sua parte. Como filhos de Deus devemos aprender a trabalhar em equipa. Para trabalhar em equipa nem sempre é fácil, não. Para trabalhar em equipa temos que estar preparados para ter o prejuízo. São poucos aqueles que estão preparados para ter prejuízo. Segundo aquilo que fomos ensinados na nossa vida familiar, nós crescemos, mas não é para ter prejuízo. Nós crescemos de baixo para cima, mas é para termos lucro. E o nosso lucro, diz a palavra de Deus, que crescemos de cima para baixo, o nosso lucro é Cristo, é ganhar a Cristo. Não há outro lucro para aqueles que querem servir a Deus. E para não tomar mais tempo, terminaria com esta passagem que fala isso mesmo, que fala do corpo. Mas vou ler só a última parte da passagem. No capítulo 12, 1 aos Coríntios, diz: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E estava a falar do corpo de Cristo, e estava a exemplificar, antes nesta passagem, exemplifica utilizando os exemplos dos nossos olhos, dos nossos pés,
E eu faço-te uma pergunta. Quando tu te levantas da manhã, quantas vezes te levantaste de manhã e antes de saíres de casa, arranjaste um banquinho para te pôres ao nível do espelho e fostes ver os pés? Por baixo. Já te preocupaste? Sabes que os pés podemos considerar o membro menos honroso. Cheiram mal alguns. Não, nós aqui na igreja não. Nós tomamos banho. Hesito. Sabes que os pés sustentam todo o corpo. Mas são aqueles que porventura damos menos honra. As senhoras não. As senhoras vão ao... Como é que chama aquele do corta-unhas? Calista? Não, não é calista, é... Manicure é para as mãos. Pedicure. Pedicure, exatamente. É do pé. Pedi e ser decorados. Pedicure. As senhoras vão mais que os homens. Os homens só se tiverem já mesmo as unhas encravadas, mesmo que não conseguem andar, é que lá vão. As senhoras dão um bocadinho mais de honra aos pés. Mas as senhoras deviam honrar os maridos, não é? Porque os maridos são os cabeças. Mas as senhoras honram os pés. Mas está bem honrar os pés, porque devemos honrar os pés. Porque são membros de menor honra. E assim, no ministério é a mesma coisa. A nossa tendência é honrar aquele que é proeminente. É aquele que vai ao espelho e diz, olha que belo eu sou. Mas esquecemos-nos muitas vezes de ver as partes mais escondidas ao espelho. Aqueles membros que têm menos honra, mas que têm maior importância. São os pés que te levam daqui para ali, daqui para lá. São os pés que suportam todo o teu corpo. O que é que tu pretendes ser no ministério? Cabeça? O que é que tu pretendes ser? Braço, mão, perna? O que é que está no teu coração ser no ministério para Cristo, para o Senhor? Tratas de tentar ser o cabeça de alguma coisa? Deixa que te dê um conselho. Veste primeiro os teus pés. Veste primeiro com o calçado. Sê primeiro pés. Sê primeiro um daqueles que é invisível, que quase não se vê, mas que está disposto a suportar todas as coisas. Toma esta atitude na tua vida e vais ver que o Senhor te vai honrar, porque é isso que Ele diz na sua palavra. Mas aquele que tem menos honra é digno de maior honra. Amém? Vamos colocar-nos de pé. Queria somente relembrar-te que Deus quer trazer crescimento à tua vida, sustentado, um crescimento ordenado. E Deus quer que tu aprendas a trabalhar em equipa. Tu fazes parte de uma equipa. Fazemos parte da equipa de Cristo. Amém? Qual é a tua posição na equipa? Estás disposto a deixar de ser o ponta de lança que marca os golos e é ovacionado para ser o defesa que recebe os golos e é criticado? Estás disposto a receber as ofensas, a apontarem-te com o dedo quando as coisas não correm bem, que és tu o culpado? Ou somente estás preparado para ficar no campo adversário à espera que a bola lá chegue, marcares os golos e todo o estádio se levanta? Qual é a tua posição no ministério? Qual é a tua posição na igreja? Qual é a tua posição em Cristo? Dispõe a tua vida para seres aquilo que tenhas que ser. Aonde for, a hora que for, para fazer aquilo que tenha que ser feito. Amém? Vamos orar. Pai, nesta manhã queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Louvar e glorificar-te, Senhor. Tu és bendito nas nossas vidas, Senhor. Tu nos sacaste de uma vida pobre, medíocre, miserável. Não porque andássemos metidos em vícios. Não era a nossa miséria, não era essa, Senhor. Era que Tu nos encontrastes como incrédulos, Senhor. Deambulando entre pensamentos, doutrinas, filosofias, deambulando entre debilidades nossas mesmas. Foi aí que Tu nos encontrastes, Pai. Senhor, e Te agradecemos, Jesus, por esse sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Por esse gesto que hoje, Senhor, transforma as nossas vidas e vai, Senhor, trazendo crescimento a cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que Tu nos dês a sensibilidade, Senhor, e a capacidade de crescer
em Ti, Senhor, em Ti, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. E que possamos aprender a trabalhar em equipa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Porque a glória e a honra a Ti se te devem, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus vos abençoe.